Bom dia para você, Sardenberg. E aí, Milton, bom dia, Cássia. Bom dia, Carlos Alberto. Sardenberg, taxa Selic fica em 15% aqui no Brasil. Taxa de juros lá nos Estados Unidos tem uma queda de 0,25 ponto percentual e eu quero ouvir a sua análise aí sobre como os bancos centrais se pronunciaram. Olha, o resultado foi o previsto, né, nos dois casos. A taxa de juros mantida no Brasil em 15% e a pequena redução feita nos Estados Unidos. Aqui era o esperado e foi o que aconteceu. Agora, no caso aqui do Brasil, falando só especificamente no caso brasileiro, nós tínhamos algumas perguntas a saber. Né? Por exemplo, se os 15% encerravam o ciclo de alta da taxa básica de juros. E o Banco Central disse que sim, que 15% parou e que não existe mais a possibilidade, pelo menos imediata ou breve, não existe a possibilidade de aumentar a taxa. A outra discussão era quando que a taxa poderia começar a cair. E muitos analistas achavam que ela começaria a cair aqui no Brasil a partir de dezembro, iniciaria um processo de queda a partir de dezembro. Essa expectativa é que ficou suspensa, porque o que o Banco Central nos disse no comunicado é que quando ele faz as projeções de inflação para os próximos meses, próximos anos, a inflação continua fora da meta, nessas projeções, continua fora da meta até o início de 2027. Então, não autoriza uma queda de juros nessa circunstância, porque a inflação é prevista ou projetada para o início de 2027 seria de 3,4%, segundo o Banco Central, que ainda não está na meta, que é de 3%. Então, se a inflação vista lá na frente não está no centro da meta, o Banco Central deve continuar mantendo juros elevados. Mas não precisa ser 15%. Então, essa é a discussão sobre de 15% não passa, e a questão é saber quando começa a reduzir essa taxa básica de juros. E pelo entendimento mais recente, a partir da decisão de ontem do Banco Central, é que isso poderia ocorrer, quer dizer, o início da redução de juros poderia ocorrer não mais em dezembro, mas a partir de janeiro, e assim mesmo com muitas dúvidas. Isso porque o Banco Central falou na necessidade de manter esses 15% num período suficientemente prolongado, e sem dizer o que é isso, mas dizendo um período suficientemente prolongado e até que haja sinais claros de que a inflação está convergindo para a meta. A gente não sabe dizer o que é período suficientemente amplo, né, longo, mas é claro que não é 2 meses, 3 meses, 4 meses, ou seja, o Brasil vai ficar com esses 15% por mais algum tempo, provavelmente, no mínimo até janeiro. Nos Estados Unidos, houve também o esperado, uma redução de 0,25 na taxa básica de juros, porque lá nos Estados Unidos eles estão vendo uma desaceleração da economia mais expressiva do que a criação de vagas de trabalho está muito baixa, criação de vagas de trabalho está muito baixa, e com isso eles estão preocupados em uma desaceleração muito forte da economia. Então, a inflação lá nos Estados Unidos continua um pouco acima da meta de 2%, mas existe um problema maior, que é uma desaceleração da economia mais expressiva do que se esperava. Então, eles estão reduzindo os juros. Tudo somado, subtraído, aqui no Brasil, investimentos em renda fixa continuam sendo muito bons e o déficit do governo federal continua elevado por causa do pagamento de juros e, por outro lado, o real tem uma tendência de valorização por causa da desvalorização do dólar. Então, é esse o quadro que a gente tem até o momento. Essas coisas mudam muito, né? Mas o quadro que a gente tem até o momento é esse: real valorizado, taxa básica de juros mantida em 15% aqui no Brasil e a perspectiva, a esperança de que a inflação dê sinais de queda
mais intensos daqui até janeiro deste ano, do ano que vem. Milton e Cássia. Muito obrigado, Sardenberg. Até logo mais ao meio-dia. Até logo mais. Até. Tchau, tchau.